Essa é a parte 2, do audiobook do conto Ita. História fictícia, criada pela autora Lívia Ladoni. É proibido a republicação deste conteúdo. A autora não se responsabiliza caso você venha a sonhar que esteja vivendo tais eventos da história. Atravessamos um portal criado por ela, e adentramos para outra dimensão, uma floresta sombria, como se fosse o próprio Vale da Morte. O que fez com ela? Com a verdadeira Madalene? Em relação a ela, não se preocupe. Ela nunca desgruda de mim, no sentido literal. Olha, não é magnífico? Percorrendo suas mãos em seu pescoço, agarrou uma pequena pedra pendurada em seu colar. A pedra era corâmbar e reluzia freneticamente. E foi ali que entendi, ela aprisionava o espírito da verdadeira Madalene dentro daquela pedra. Bruxa maldita! Gritei e tentei avançar em cima dela, mas ela só deu risada e aquilo me deixou ainda mais furioso. Sim, eu sou. E meu nome é Natasha. Agora, eu não entendo tamanha empatia por Madalene. Você nunca conheceu ela, Ita. Sempre fui eu. E acha mesmo que ela era uma santa? Ela fez um pacto comigo, assim que descobriu a minha existência. Foi ela quem me proporcionou esse triunfo de alma. A tolinha acreditava que eu poderia resgatar da morte o filho dela. Sim, ela teve um filho, um segredo guardado a 7 chaves pela família dela. Sabe, Ita? O problema de vocês é brincarem com fogo tendo a plena certeza de que nunca irão se queimar. Vocês sempre escolhem o ego, e é por isso que eu sempre continuarei a vencer. É tão cômico ficar te olhando agora. Todo esse tempo, vivendo como um cético, um simpatizante do ateísmo, posso assim dizer. Agora, tudo que chamava como lenda, se tornou tão real para você, não é? Mas, já é tarde. Ah, querido Ethan, a verdade por trás da minha união com o rei Évoro transcende a mera ambição ou estratégias políticas. É uma intricada trama de antigos rituais e uma vingança que ecoa através das eras, uma vingança ancestral. Ou melhor dizendo, não diria vingança mas sim justiça. Madalene faz parte da linhagem necessária para essa união entre realezas e reinos. E por incrível que pareça, eu também. Pois, faço parte dos governantes da realeza entre os feiticeiros. Mas, como nunca iriam se casar sabendo da minha real identidade, eu tive que elaborar esse plano. A profecia ancestral já dizia que isso aconteceria. O alinhamento cósmico, um momento onde os céus se inclinariam perante um ritual de ascensão. Uma cerimônia antiga e oculta, destinada a conceder poderes além da compreensão humana àquele que se unisse à linhagem do rei da sua família em um matrimônio sagrado, ganharia as bênçãos dos poderes. Somente isso poderá me permitir ganhar os poderes que os deuses têm. A lua de mel irá entrelaçar em nossas almas, corpos e sangue. E finalmente, tudo o que eu e meu povo mais aguardou, irá se concretizar. Você nunca será como Deus. Você é uma pagã. Assim, como fez a Madalene viver aprisionada nessa pedra, assim será seu destino. Porque para o mal o preço é muito alto a se pagar. O que vai fazer? Ainda não notou, Ethan? Você agora é um espírito vagante, olhe bem para você, ainda não notou? Só eu posso te enxergar, ninguém mais pode, você não vive na matéria desse plano. Mas, não se preocupe com a sua família. Eles irão pensar que você está bem, vivendo onde iria viver, a sua mãe ficará se perguntando do porquê seu filho nunca mais ter voltado para visitá-la, seu irmão irá começar a se esquecer de tudo, um fantoche em minhas mãos e logo depois, não viverá. As coisas estão se saindo bem melhor do que eu planejei. Eu juro, e até te poupar por mais tempo, uma consideração devida a nossas aventuras. Mas, como terminou vendo mais do que deveria, estava no lugar e hora errada. Não irei te poupar. Ou, melhor dizendo, eu não te poupei. Ao perceber-me desencarnado, na forma da matéria de um espírito, a realidade aterrorizante me consumiu. Eu estava preso entre a existência e o vácuo da morte, incapaz de tocar meu próprio corpo que estava caído no chão do outro lado do portal, no palácio, desacordado. A morte foi tão rápida, que era difícil de aceitar. Entrei em um estado de estranheza e negação, ao me ver ali daquela maneira. Escutei um som distante do meu coração batendo lentamente, tentei lutar para me reconectar com o meu corpo. Mas, foi impossível. Me senti injustiçado, derrotado por dentro,
arrependido de ter me entregado a uma ilusão de uma paixão que me trouxe a ruínas. A dor de pensar o que minha família iria atravessar dali por diante e o povo de Antares, me fazia ter ódio daquela bruxa. Séculos depois. Em outro mundo. As lágrimas fluem como torrentes, expressando a decepção e a dor de ter retornado a esse lar com um coração despedaçado. A descoberta da traição do meu ex-namorado é um golpe que dilacera a confiança e desfaz sonhos. Trancafiada no meu antigo quarto, na casa dos meus pais. Me sinto muito burra, e tenho raiva disso. Segurando meu Kindle, quando me dei conta já era meia-noite, e eu tinha baixado milhares de livros de como ser uma mulher forte e aprender a curar um coração ferido. Sim, eu tinha que dar um jeito de dar a volta por cima. Precisava seguir em frente. Só faltava alguns dias para meu aniversário de 30 anos. Quando eu era mais jovem achei que nessa idade já estaria casada e viajando o mundo com o amor da minha vida. Mas, não era bem isso que acontecia. A cena ia se repetindo na minha cabeça. Do flagra da traição, vendo ele com uma mulher loira em um restaurante de luxo da cidade. Aos beijos. Logo em seguida recebendo morangos com chocolate na boca. Era uma tortura. O toque insistente do celular interrompe meu mergulho na leitura. Olá, é a senhorita Laila? Sim, sou eu. Pode falar. É com grande prazer que informamos que você foi selecionada para participar da expedição em Azuri. Seu perfil se encaixou perfeitamente em nosso projeto. Por favor, precisamos que abra sua caixa de e-mail e baixe o documento para assinatura eletrônica. Azuri é uma cidade histórica misteriosa localizada no país de Andarlin, onde ruínas ancestrais guardam segredos de civilizações perdidas. Uma terra envolta em mistérios e magia, como um elo entre o passado e o presente. A oportunidade de explorar os vestígios de culturas esquecidas, desvendar enigmas enterrados sob as areias do tempo. A notícia caiu sobre mim como um raio de luz rompendo as nuvens escuras da desilusão. É como se as portas da história se abrissem diante de mim, convidando-me a desvendar os mistérios de um passado esquecido, a deslizar entre os pergaminhos empoeirados da história. Ao invés de ficar sofrendo por aquele idiota. A voz da mulher ao telefone deu risada ao escutar meu grito de felicidade. Assustada com o meu grito, minha mãe foi até meu quarto e empurrando a porta do meu quarto. Me questionou. Mas, que gritaria é essa? O que houve, Laila? Mãe, sabe aquele projeto que eu me inscrevi para participar? Eu fui selecionada. Eu vou para Azuri. O lugar que eu sempre quis ir, sonhei a vida inteira com esse momento. Eu tô muito feliz. Já quero arrumar as minhas malas agora. Minha mãe deu risada, eu sempre fui muito precipitada quando o assunto era viajar, e agora com essa viagem era impossível não ficar ansiosa e feliz. Filha, eu estou muito orgulhosa de você. Pelo menos, não vai ficar mais chorando por aquele imbecil. Vai realizar o sonho da sua vida, Deus te abençoou, na hora certa. Aterrissar no aeroporto de Azuri foi como mergulhar em um mundo novo e empolgante. O ar carregado de mistérios e antigas narrativas me envolveu, enquanto desembarcava ansiosa por tudo que aguardava naquela terra de encantos históricos. Fui recebida por uma equipe calorosa, responsável pelo projeto que me trouxera até ali. Os sorrisos acolhedores e as boas-vindas sinceras tornaram o ambiente mais acolhedor, dissipando as últimas sombras de incerteza. O dia seguinte despontou radiante, trazendo consigo a promessa de novos começos. Encontrei-me com os colegas de trabalho, uma equipe diversificada de pesquisadores, historiadores e arqueólogos, cada um trazendo consigo uma paixão única pela história. As apresentações deram lugar a conversas animadas e risos partilhados,
transformando desconhecidos em companheiros de jornada. Entre caixas e malas, fomos preparando os veículos para a tão esperada jornada até a cidade histórica de Azuri. O sol iluminava o caminho enquanto viajávamos por estradas sinuosas, cercadas por paisagens deslumbrantes e resquícios de uma civilização outrora grandiosa. As montanhas ao longe, os riachos que serpenteavam pelo campo e os campos verdes enfeitavam a paisagem como uma tela pintada à mão. No terceiro dia, de excursão com os pesquisadores estava sendo um dos mais esperados para mim, pois adentramos no local mais distante e histórico de Azuri, o Palácio das Recordações. Criado pelo povo antigo da época para homenagear as famílias reais de Antares. Azuri é a única cidade do mundo que tem o mesmo nome do país. Na verdade, o país decidiu trocar de nome há 5 séculos atrás, após a Guerra de Linhagem. Existem vários registros de lendas contadas pelos povos de que as pessoas que construíram esse lugar vieram refugiados de um outro mundo chamado Antares. Acreditavam que quem morava nessa cidade eram os anjos e seus protegidos, que tiveram que fugir da obscuridade no qual o mundo de Antares havia se transformado. A lenda diz que muitos povos de Antares não conseguiram escapar da obscuridade na luta contra o mal de tentarem atravessar o portal para esse mundo, muitos terminaram morrendo. Nenhum membro da família real de Antares conseguiu fugir. Todos foram amaldiçoados. O povo de antigo de Azuri amava muito cada membro da família real, e tinham muito respeito. Alguns ainda chamam o país do antigo nome que é Andarlin. Como podem ver, essas estátuas representam a linhagem da família real de Antares. Acredita-se que aqueles ali, no final, foram a última linhagem. Cada uma tem um adesivo de QR Code. Após muitos estudos, e com a ajuda da inteligência artificial, podemos ter imagens de como seriam se cada um deles fossem reais. O diretor de pesquisa continuava explicando mais a fundo algumas histórias nas quais passei boa parte da minha vida estudando sobre, pois era algo que sempre me chamou a atenção. Só que a forma como ele explicava era mais detalhada, tinham detalhes exclusivos, e estando naquele lugar tudo era muito mágico e possível. Enquanto ele explicava, eu andava pelos corredores admirando cada estátua enquanto escaneava pelo QR Code e vislumbrava como era cada membro da família real de Antares, a cada geração. Ao me deparar com o príncipe Ita, senti-me como se ele estivesse de fato me encarando com seus olhos profundos cor lilás, um frio percorreu a minha espinha. O amor do povo por cada membro da família é tão sincera que até existem feriados, nomes de cidades pelo país, e até o calendário homenageia algum deles. Inclusive, estamos no mês de Itam para o idioma deles, o nosso novembro é o mês de Itam para eles. O príncipe, perdido. Alguns dizem que ele foi amaldiçoado, e outros que ele morreu durante o ataque. Mas, nunca se soube ao certo. Bom, isso tudo ainda é considerado lenda. Então vamos para as histórias que foram comprovadas serem reais. É por isso que precisamos de todos vocês. O idioma dos Azuris mudou muito ao longo da história, registros perdidos ainda podem serem encontrados e isso será um marco caso sejamos nós a fazer tal descoberta. Professor, acho que iremos precisar interromper o trabalho hoje. Veja o céu. Tem sinais de chuva se aproximando, e essa região não é mais um lugar seguro para chuvas já fazem anos. Se o tempo permanecer assim, essa semana, precisaremos retornar só na próxima semana. Um auxiliar, do diretor também professor falou. E nós resmungamos porque estava ficando cada vez melhor adentrarmos no Palácio das Memórias. Um cara do nosso grupo fez piada e disse que ele não se importaria em acampar lá. Todos nós demos risadas, mas no fundo concordamos. Por mim, eu ficava por lá.
Minha alma necessitava vasculhar cada parte daquele lugar. Da varanda realmente olhando para o céu, era nítido o quanto o sol se escondia com rapidez. Nuvens escuras se avolumavam no horizonte. O ar ficou pesado e um murmúrio distante prenunciava a chegada de uma tempestade iminente. Então, começamos a caminhada em direção aos carros, para voltarmos para a universidade, que era onde iríamos morar por um ano. Assim que chegamos em nossos carros separados por equipe, as gotas pesadas de granizo começaram a cair. Eu estava no grupo em que o combinado é que na volta eu dirigiria, escolha minha. Inconsequente por sinal. Pois eu detestava dirigir na chuva, mas não deixei transparecer meu medo bobo. Seguindo pelo GPS, e também sempre de olho nos carros dos demais grupos à minha frente, me senti tranquila. Só que depois do céu começar a ficar escuro como a noite, e trovões ensurdecedores mais a junção do dilúvio que começava a cair sobre toda a terra. Meu coração foi a mil. A cada trovoada, o grupo do carro ficava assustado e dava um grito e eu também. Já não bastava eu ter perdido de vista da pista os demais do grupo. Agora, o GPS tinha quebrado e nossos celulares ficaram sem sinal. As mãos firmes no volante, meus olhos buscavam desesperadamente por alguma referência na paisagem borrada pela chuva incessante. Os gritos dos meus amigos, em alarme, soavam como um eco distante. A pressão da responsabilidade pesava sobre meus ombros, enquanto lutava para encontrar o rumo certo naquele caos. Tentei acalmar a equipe, mas a fúria da natureza não nos dava trégua. O medo e a incerteza aumentavam à medida que a tempestade se intensificava. Eu nunca, em toda a minha vida tinha presenciado uma chuva daquele jeito. Senti meu corpo, gelado, os batimentos cardíacos do meu coração cada vez mais acelerados. Eu estava dirigindo pela fé, já não reconhecia aquele caminho. Eu tinha certeza que havia entrado na rota errada, aquele lugar era estranho e assustador. A selva nos cercava na rodovia abandonada. O meu sonho se tornava naquele momento um pesadelo. Então, em alta velocidade, com as rodas do carro deslizando pela estrada molhada, perdi o controle. E de repente tudo se apagou e o breu do silêncio consumiu meu ser. Meus olhos se abriram, puxei o ar dos pulmões com todas as minhas forças. Pois sentia que estava sendo sufocada, a minha cabeça doía muito. Sentia meu corpo gelado, a água pesada da tempestade caia sobre mim, e uma neblina cercava o ambiente. Por alguns segundos fiquei confusa sem me recordar ao certo do que havia acontecido. Foi quando me lembrei vagamente de eu ter perdido o controle do carro. Olhei ao meu redor e não encontrava o carro, fiquei desesperada ao perceber onde eu estava. No meio de uma selva lamacenta e tenebrosa. Olhei para meus braços, pernas e toquei na cabeça no qual a dor só se intensificava, mas graças a Deus não encontrei nenhum vestígio de ferimento. Um milagre. De repente, escutei batidas de tambores lentos se misturando como eco em meus ouvidos. Eu precisava encontrar ajuda o quanto antes, por isso decidi seguir aquele estranho som. Minhas mãos tateavam alguns troncos de árvores, pois mal conseguia enxergar em meio àquela escuridão. De repente, senti algo gelado e liso subindo pelo meu corpo e quando notei o que era, gritei em desespero. Era uma serpente preta, com olhos vibrantes de vermelho sangue, fitando-me como uma presa. Se o acidente de carro não foi o meu fim, com certeza aquele seria. Indefesa, fraca e desnorteada, aflita, era eu naquele momento. Continuei a gritar quando mais cobras apareceram pelo chão. Pedia por socorro, só pelo instinto porque duvidava encontrar alguém naquele momento. Meu Deus, socorro, me ajuda. Esse é o meu fim?
Alguém me ajuda. Emergindo da escuridão, um ser que parecia ser um homem se aproximou e com uma espada deslizando no chão, chamas se espalharam pelo chão e as cobras sumiram em um piscar de olhos. Desesperada e me tremendo de medo e frio, dei alguns passos para trás assustada com o fogo que se intensificava e terminei caindo no chão batendo a cabeça numa pedra. E tudo novamente se escureceu se tornando um breu. Escutava batidas de corações em meus ouvidos, tentava abrir meus olhos mas não tinha forças para fazer isso e muito menos falar. Meu corpo parecia estar flutuando com alguém me carregando. Comecei a orar muito para Deus me proteger de qualquer situação que estaria por vir. Você acabou de escutar o conto Ita. História criada pela autora Lívia Ladoni. Esse conto terá continuação, se inscreva no canal e ative o sininho. Você acabou de escutar o conto Ita. História criada pela autora Lívia Ladoni. Esse conto terá continuação, se inscreva no canal e ative o sininho.